Eu tô o quê? Tá muda? Tá, não. Tá normal aqui. Pra mim, eu tô escutando a professora falar. O sonso do Luiz não ligou, não aumentou o volume. Ah, tá. Aumenta, Luiz. Vamos lá, então. Vou projetar o slide. É muita função, né? Pronto. Vamos lá, então. Algumas questões que eu tinha deixado, algumas situações, né, cotidianas que eu tinha deixado para vocês dizerem se é endotérmico ou exotérmico. De repente vai aparecer, não nessa ordem, porque eu mudei um pouquinho a ordem de uma turma para outra. Mas as questões são as mesmas, as situações são as mesmas. Então vamos lá. O gás de cozinha queimando na boca do fogão. Então, gás de cozinha, você está fazendo um alimento, né? Está preparando alguma coisa lá, e aí o gás está queimando. Esse processo da queima do gás de cozinha é um processo exotérmico. Imagina que, mesmo antes de você colocar o dedo no fogo, né, ao redor do fogo, da boca do fogão, você já sente o calor sendo liberado. E toda vez que o calor é liberado, o processo é exotérmico. 2, o bolo assando no forno. Então, o bolo, ele está absorvendo o calor que a queima do gás está liberando. Para o bolo assar, ele tem que absorver energia na forma de calor. Então, o bolo assando é um processo endotérmico. Térmico. Muito bem. A roupa secando no sol. Então, você lavou uma roupinha lá, colocou no varal. Para essa roupa secar, ela tem que absorver o calor do sol. Porque daí, ela absorvendo o calor do sol, as moléculas da água vão passar do estado líquido, que está na roupa, para o estado de vapor, que vai para a atmosfera. E assim a roupa seca. Então, a roupa secando no sol é um processo endotérmico. A roupa tem que absorver o calor do sol. Próxima situação: o gelo derretendo em um copo sobre a mesa. Para o gelo derreter, ele também tem que absorver calor. A água no estado sólido, para que ela passe para o estado líquido, ela precisa esquentar. Então, para esquentar, ela tem que absorver calor. Então, o processo também é endotérmico. Toda vez que a gente fala de endo e exo, não se esqueçam, é dentro e fora, tá? Por exemplo, eu vou fazer eu vou fazer uma consulta no endocrinologista. O endocrinologista é o médico especialista pelos órgãos internos. Ou então, vocês estão estudando lá em biologia, né? O exoesqueleto da barata. O que é exoesqueleto? É o esqueleto da barata que é fora do corpo dela, né? Ao contrário do nosso. Nosso esqueleto é pelo lado de dentro. Nosso esqueleto do ser humano é um endoesqueleto. Imagina que a costelinha da barata, né? O esqueletinho dela não é dentro dos órgãos internos dela, é por fora. E assim vai. Tudo que na ciência se fala de endo e exo significa para dentro e para fora. Próxima pergunta. Em algumas pizzarias há cartazes com os dizeres forno a lenha. A reação que acontece nesse tipo de forno, no forno, de que tipo é? Vou fazer essa pergunta para alguém. Deixa eu ver. Marcos, conta pra gente. A reação química que acontece no forno a lenha, ela é endotérmica ou exotérmica? Eu coloquei exotérmica. Exatamente, muito bem, Marcos. A reação que acontece no forno, né, a queima da lenha, ela é exotérmica. Ela libera calor para o meio.
E a reação, vou perguntar para outra pessoa, a reação que acontece na pizza. Deixa eu ver quem vai responder essa. Ana Alicia, o que você acha que é a reação que acontece na pizza, lá no forno a lenha, lá dentro? Ela é endotérmica, ela está absorvendo calor ou liberando calor? Ana? Endotérmica. Para assar, a pizza tem que absorver o calor do forno. Então, endotérmica. Endotérmica. Muito bem. A próxima pergunta eu também vou fazer para alguém. A fotossíntese é um processo, eu vou até marcar quem está acertando, porque depois eu vou fazer um negócio. O Marcos respondeu e a Ana Alicia respondeu. Próxima pergunta. A fotossíntese é um processo que envolve troca de calor, claro. Nós podemos dizer que ela é um processo de que tipo? Deixa eu ver quem vai responder essa. Mayra. Mayra, na sua opinião, você colocou lá que a fotossíntese é endotérmica ou exotérmica? Endotérmica. Endotérmica. Como que a fotossíntese é um processo endotérmico? Porque a planta precisa absorver a luz solar, né? E a luz solar vem junto com o calor. Então, ela absorve o calor também. Em uma determinada frequência lá de onda. Vamos lá, próxima pergunta. A evaporação da acetona. O que você acha que é? Deixa eu ver aqui, alguém. A Diene. Exotérmica, professora. Exotérmica? A evaporação da acetona? Ela libera calor? Ah, não, ela não libera, ela recebe e se seca, então é endotérmica. Endotérmica, muito bem. É endotérmica. Geralmente, as mudanças de estado físico, a água vai passar do estado sólido para o estado líquido, ou do líquido para o gasoso, ela tem que absorver calor. Por exemplo, o gelo, para ele virar água de novo, ele precisa esquentar. Então, tem que absorver calor. E assim sucessivamente. Próxima, transformação do carvão mineral em diamante. O carvão mineral vira diamante? Vira. O carvão mineral, que é um material extraído do solo na forma de minério, tipo ferro, tipo ouro, tipo prata. Então, extrai-se o carvão também na forma de algumas pedras. Mas se ele não for extraído e ficar na natureza por milhões de anos, com o passar do tempo ele vai virar diamantes, que a gente gostaria de ter nos nossos anezinhos aqui, nos nossos brinquinhos e nos nossos colarzinhos. Mas não tem, porque é muito caro. Por que é muito caro? Porque é um material muito raro de se encontrar, uma vez que quase todo diamante que existia no planeta na superfície já foi extraído. Para o carvão virar diamante, essa eu vou responder, porque estou querendo responder essa pergunta. Para o carvão virar diamante, ele precisa absorver calor. Ele precisa absorver calor do meio. Tanto que, eu não sei se vocês já ouviram falar, os lugares de maior probabilidade de se encontrar diamantes são locais onde já houve atividade vulcânica. Por exemplo, não sei se vocês assistiram a novela do Comendador, que tinha o diamante rosa lá em Roraima, que foi achar lá no Monte Roraima. Então, o Monte Roraima, ele já foi um dos lugares no Brasil que já teve atividade vulcânica, né? Então, por ser um lugar mais elevado e tudo. E ainda existe diamantes a serem extraídos lá. E aqui na nossa região também existem diamantes a serem extraídos. Ali na região de Espigão do Oeste, por ali também tem reservas de diamante. Então, geralmente o diamante, ele é formado com uma grande quantidade de energia na forma de calor. Imagina qual é o calor, né, de um vulcão que há milhões de anos atrás esteve em erupção, ou nem tantos milhões assim. Então, o diamante precisa de uma energia muito grande para se formar. Aí vocês podem perguntar assim, por que então o ser humano não extrai o carvão mineral do solo, porque tem bastante, tem bastante, e transforma em diamante, já que é só
fornecer energia, né, na forma de calor? É porque ainda a quantidade de energia que precisa, o calor, precisa esquentar quanto o carvão mineral para ele virar diamante? Essa informação ainda não é conhecida. Assim, não é absolutamente conhecida pelo ser humano. Mas o ser humano já consegue fazer cristais de diamante, né, de diamantes falsos, usando uma quantidade de energia, que não é o diamante verdadeiro, que é produzido pela natureza, mas é um diamante que tem o seu, né, a sua transparência e tudo. Já é possível fazer. Vamos lá, então. A transformação aqui é endotérmica e aqui também. O carvão virar diamante precisa absorver energia na forma de calor. E a última pergunta que eu tinha deixado lá na tarefa para vocês era para pesquisar o que é entalpia. Entalpia não é quando alguém pergunta assim, onde que você deixou a louça suja? Aí você fala assim, em tal pia lá, ó, lá naquela pia. Não é assim. Entalpia é nada mais nada menos do que o conteúdo global de energia dentro de uma transformação química. O que é uma transformação química? É quando você tem uma mudança de moléculas. E a entalpia é toda a energia envolvida numa transformação de moléculas. Então, por exemplo, quando você tem um bolo assando, aí na massa do bolo você tinha farinha, você tinha ovo, você tinha leite, você tinha açúcar. Todas essas substâncias são constituídas de moléculas e todas essas moléculas precisam se quebrar, se reorganizar e formar substâncias diferentes, novas. Então, todas as moléculas vão sofrendo uma transformação. E para transformar-se, precisam de energia. Então, a energia envolvida todinha, toda a energia envolvida de uma transformação, a gente chama de entalpia. A palavrinha entalpia vem do grego, que significa calor, entalpen, e é simbolizada pela letrinha H, porque calor, em inglês, é heat. E heat começa com H. Então, a letrinha que simboliza a entalpia é a letrinha H. O que eu queria que vocês respondessem? O que é entalpia? Que seria isso aqui que eu sublinhei. Sublinhei não, selecionei. É o conteúdo global de energia de uma transformação química. Hoje, na nossa aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre entalpia. Sobre o que é, sobre qual é o símbolo e sobre como que a gente identifica ela numa transformação. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Sugestões, questionamentos? Alguém quer falar alguma coisa? Pode continuar, professor. Continuarei se eu puder, então. Vamos lá. Bom, sabendo que entalpia é o conteúdo global de uma transformação química, nós vamos lembrar que uma transformação química é um emaranhado de letra e número, onde as letras representam símbolos químicos e os números representam as quantidades deles. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma reação química, que está representando uma transformação. Então, vamos fazer uma interpretação breve aqui. Aqui eu tenho escrito assim, ó, 6CO2, ou seja, 6 dióxido de carbono, CO2 é dióxido de carbono, mais 6 H2O, ou seja, água. Então, uma substância chamada dióxido de carbono, que é um gás e que está na atmosfera, e quando a gente respira, a gente lança mais ainda na atmosfera, ó, quando a gente faz assim, ó, a gente puxa o oxigênio e outros gases que estão na atmosfera. E aí, quando a gente faz o contrário, a gente devolve o gás carbônico, que é esse aqui, CO2. Quando o CO2 se mistura com a água do ambiente, da umidade, na presença da luz solar, se não tiver luz solar não tem esse processo, ele se transforma em glicose e oxigênio puro, que é liberado para a atmosfera. Quem faz esse processo aqui é a planta. Que planta, professora? Um cacto, uma árvore, uma grama, uma florzinha, um pé de manga. Qualquer planta, qualquer tipo de planta faz fotossíntese.
E para fazer fotossíntese precisa da luz solar. E também do gás carbônico e da água. Então, nesse processo chamado fotossíntese, a gente tem algumas substâncias antes da flechinha e nós temos algumas substâncias novas que se formaram depois da flechinha. Basicamente, uma transformação química é quebrar algumas moléculas, pega os caquinhos, para formar novas moléculas. Vocês se lembram como é que se chama todas essas substâncias que são localizadas antes da flechinha? Alguém se lembra como se chama? Tudo que está antes da flechinha. Isso aqui é uma reação química e a flechinha significa que se transformou. Então, o que tem antes se transformou no que vem depois. Alguém lembra como se chama, como é que nós denominamos todas as substâncias que estão antes da flechinha? Produto, professora, ou não? Quase. O produto é quem vem depois. O produto é quem vem depois da flechinha. Eu ia fazer essa pergunta em seguida. Você já me adiantou. Vou colocar aqui. Produto, quem vem depois. E quem vem antes? Aqui a gente tem produto. Tenho 2 produtos nessa reação. E eu tenho 2 substâncias antes também. Alguém lembra como é que é o nome de quem vem antes? Reagente? Reagente, muito bem. Quem vem antes... Ui, movimentei o lugar errado. Quem vem antes da flechinha se chama reagente. Então, numa reação, como eu tenho mais de um, eu vou colocar reagentes. Numa reação química, o que acontece, basicamente, é que os reagentes reagem e se transformam em produtos. Na fotossíntese, os reagentes são gás carbônico e água. E os produtos são glicose e oxigênio. Esse númerozinho aqui, 6, 1, porque o número 1 não precisa aparecer, ele fica subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Ele não precisa aparecer, mas a gente tem que lembrar que eu tenho 1 aqui. Porque se eu tenho a representação de uma molécula, significa que eu tenho uma molécula. E aqui eu tenho 6. Quando a gente fala desse númerozinho aqui, nós não estamos falando que eu tenho 6 moléculas de gás carbônico. E também não estou falando que eu tenho 6 moléculas de água. Eu tenho 6 mol. Lembram o que é mol? Lembra que número que é um mol? É aquele 6 sextilhão lá? Exatamente. Um mol. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Aproximadamente 6 sextilhões. Então, se eu aqui, olha lá. Se aqui eu tenho o número 6, pertinho do gás carbônico, significa que eu tenho 6 mol de moléculas. Isso significa que eu tenho 6 vezes 6 sextilhões. 6 vezes 6, 36. Aqui, aonde eu estou selecionando, eu tenho 36 sextilhões de moléculas participando de uma reação química. E aqui, a mesma coisa, porque aqui eu também tenho 6 mol de água. Então, aqui eu tenho 36 sextilhões de moléculas participando da reação. Da onde que eu tirei 36 sextilhões? Se eu tivesse 1 aqui, eu teria 6 sextilhões de moléculas, porque 1 mol é 6 sextilhões. Mas como eu tenho o número 6, 6 vezes 6, 36. Se eu tivesse o número 5, 5 vezes 6, 30. Se eu tivesse o número 4 aqui pertinho da água, 4 vezes 6, 24. Eu teria 24 sextilhões de moléculas. Tudo bem? Entenderam? E esse número que vem perto da reação química, perto de cada reagente ou produto, não é a quantidade de moléculas, é a quantidade de mol que a gente tem. Eu tenho 6 mol, 1 mol, 6 mol, 6 mol. Nessa transformação aqui, vocês já me responderam, vou voltar lá, projetar de novo.
Vocês já me responderam no exercício que eu perguntei ali no começo, que essa reação química aqui, ela é endotérmica, ela precisa absorver calor. Então, para o gás carbônico e a água se transformarem em glicose e oxigênio, precisa haver a absorção de calor. Ela precisa captar o calor do Sol. Agora eu vou ver uma outra reação química aqui. O que é que está acontecendo nessa reação química? Essa moléculazinha aqui, ó, C2H5OH, é a molécula do etanol. Etanol, sabem o que é? Gás, né? O gás não, o álcool, né? Álcool, que não é o álcool em gel. O álcool mesmo, puro, do posto. Sim, esse aqui é o etanol. É essa molécula do etanol. Quando o etanol reage com o oxigênio na presença de calor, o que acontece com ele? O etanol, quando você joga uma faísca de calor lá, energia na forma de calor, e que tem oxigênio disponível, porque se não tiver oxigênio, o negócio não acontece. O que é? Alguém sabe dizer? O que acontece com o álcool quando você esquenta muito? Ele Evapora, pega fogo. pega fogo. Menina do céu, é uma loucura. Ele pega fogo. E aí, ele começa a liberar para a atmosfera, enquanto ele está queimando, pegando fogo, gás carbônico, que é a poluição, e água na forma de vapor. Então, solta aquela fumaceira. Aquela fumaceira é o gás carbônico, que vai poluir o ambiente, e água, que vai na forma de vapor para a atmosfera e vai entrar de volta no ciclo da água. Então, esse processo aqui, para ele acontecer, o álcool precisa absorver calor. Só que, depois que ele absorve o calor e ele começa a queimar, ele começa de volta a liberar calor. Então, o nosso processo vai ser exotérmico. A queima do álcool, ela é exotérmica. Ela vai liberando calor para o meio. Muito bem. Lembrem-se que toda vez que a gente fala de transformação química, a gente está falando desse tipo de processo aqui, ó. Nós vamos falar de reações. Porque, às vezes, vocês até entendem o conceito do que é uma reação endotérmica e do que é uma reação exotérmica. Mas quando chega na hora de fazer essa representaçãozinha aqui, aí o negócio dá ruim, né? Mas quero que vocês prestem bastante atenção. Quando a gente fala de energia, quando nós falamos de energia, principalmente na forma de calor, é muito fácil saber se a reação está absorvendo ou se ela está liberando calor, se ela é endotérmica ou exotérmica. Se você bater o olho na reação aqui, ó, você não precisa adivinhar. Não tem como saber se ela é endotérmica ou se ela é exotérmica. Mas, vou passar lá para frente. A gente tem como saber qual é a diferença de entalpia. O que é entalpia? Conteúdo global de energia. Só que entalpia não é uma coisa que consegue ser calculada só ela. Não tem como saber qual é a quantidade total de energia de uma reação química, mas tem como saber qual é a diferença entre reagente e produto. Então, a gente não calcula entalpia, a gente calcula variação da entalpia. Ou seja, qual é a energia que eu tinha antes de a reação acontecer e qual é a energia que eu tenho depois da reação acontecer. Como toda variação, na química, na física, na biologia, na matemática, a gente tem, então, a letrinha grega delta, que também pode ser chamada de triângulo, ou de pirâmide, ou qualquer coisa assim. Então, o que a gente vai calcular, que a gente vai ver como é que calcula, é delta H, ou seja, a variação da entalpia. Nós não temos como medir a entalpia absoluta, mas temos como medir a variação, o que era antes e o que foi ser depois. Do que? Da reação, ou seja, da flechinha. O que tem antes da flechinha e o que tem depois da flechinha. O que é, então, o ΔH? ΔH é a variação da entalpia. Vocês já calcularam delta lá na matemática? Equação do segundo grau?
do Sim. primeiro grau? É sim. Já, né? Lembra como é que é a fórmula do delta, da matemática? Alguém lembra como é que é na fórmula de Bhaskara? Que a gente não usou para mais nada nessa vida? Acho que é menos B Não. vezes 4 B ao AC. quadrado. Mais Tem ou duas, né? A fórmula do delta é só uma. Ah, tá, que é B ao quadrado menos 4 vezes AC. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quando a gente acha o delta, daí a gente joga o valor do delta. Por exemplo, o B ao quadrado menos 4AC deu 3. O que a gente faz com esse número 3? Daí, na Depois a equação, gente você vai ter lembra? que. Depois vai ter que somar, daí vai delta igual menos B vezes raiz quadrada 3. Aham. Daí tem menos e mais. Sobre E 2A, sobre 2 né? vezes A. Isso. Exatamente. Mas a gente usa o delta para achar o valor de quem? No X? De De x. X. Ah, Aí lá no resultado a gente acha dois valores de x, não acha? Sim. X', sim. Negativo e. X1, X2. x' e x', não é? Então veja só. Você usa a fórmula do delta na matemática, na fórmula de Bhaskara, para achar o x' e o x'. Isso significa que o valor de x real está entre um número e outro. Vamos supor que o x' dê menos 1 e que o x' dê 0. Isso significa que o valor de x real é qualquer número que esteja entre menos 1 e 0. Pode ser menos 0,8, menos 0,7, menos 0,6, menos 0,5, menos 0,4, menos 0,4567, menos 0,321, menos 0,355, enfim, qualquer número que esteja entre o x' e o x', pode ser o valor real de x. É isso que você calcula quando você calcula usando a fórmula de Bhaskara. Ou seja, x é uma variação. Ele pode ser um número, outro ou qualquer número entre eles dois. O valor real de x. Por isso que calcula x', x'. Na física, a gente também usa o delta. O que a gente calcula com o delta na física? Por exemplo, delta S sobre delta T. O que a gente faz com delta S sobre delta T? A gente calcula a velocidade. É o tanto que eu andei, a minha variação de espaço. Por exemplo, eu saí de Cerejeiras e fui para Colorado, andei 36 quilômetros. Demorei 40 minutos. Então, é a variação de tempo. Quando eu pego 36 quilômetros dividido por 40 minutos, eu tenho a minha velocidade média. A velocidade média que eu tive naquele percurso que eu realizei. Às vezes eu fui mais devagar, às vezes eu fui mais rápido. Na descida a gente vai mais rápido, na subida vai mais devagar. Se for com o meu carro, vai mais devagar ainda, porque ele tem uma dificuldade para subir morro. Mas a gente chega e demora um tempo. E a velocidade média é calculada também como uma variação. A variação de espaço que eu andei, dividido pela variação de tempo. Toda variação é calculada com final menos inicial. Ou seja, o tempo final que eu cheguei lá, depois de 40 minutos de viagem, menos o tempo inicial. Eu saí do tempo zero e cheguei com 40 minutos. Então, toda variação é calculada quando nós pegamos aquilo que nós temos no final e subtraímos aquilo que nós tínhamos no início. Na química, na entalpia, é a mesma coisa. Só que, quando nós falamos de final de uma reação química, nós estamos falando de produto. Porque o produto da reação é o final dela. Vou voltar aqui, peraí. Aonde nós acabamos de escrever, ó. O final é o que nós temos depois da flecha. E o começo é o que nós temos antes. Então, para a gente calcular a variação de entalpia, nós vamos pegar a entalpia, a energia que nós temos no produto, menos a energia que nós temos no reagente. Ou seja,
o final menos o início da nossa reação. Só que a gente não precisa adivinhar essa energia final e essa energia inicial. Por quê? Geralmente, ela é dada para a gente, a entalpia do produto e a entalpia do reagente. E ela é dada a partir de experimentos prévios. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, é conhecida a entalpia de formação da maioria das substâncias. O gás carbônico tem essa energia de formação, o gás acetileno tem essa, o etanol tem essa energia de formação, a água tem essa aqui. Vejam só, alguns têm sinal positivo e alguns têm sinal negativo. Por que isso? Porque alguns, na sua formação, vão perder calor e alguns, na sua formação, vão ganhar calor. Toda vez que você vê alguma coisa energética numa reação química com sinal negativo, aquele processo está perdendo calor. Aquele processo é exotérmico. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho um processo exotérmico. Aqui eu tenho um processo exotérmico. Está perdendo o sinal negativo da variação de entalpia e indica que o processo está perdendo calor. É exotérmico. E o sinal positivo indica que o processo está recebendo calor. Toda vez que vocês verem uma reação química com ΔH, que é a variação de entalpia, isso significa que esse processo aqui está absorvendo calor. Este processo aqui, no geral, está absorvendo calor. Isso significa que a entalpia do produto daqui, ela é maior do que a do reagente. Por exemplo, vamos supor que a entalpia do produto aqui é 20 e a do reagente é 10. 20 menos 10 dá 10, positivo. Então, o saldo de energia nessa reação, ele continuou sendo positivo. Logo, a reação química em questão, ela já tinha uma quantidade de calor, ela tinha aqui uma quantidade de energia, ela absorveu ainda mais. No seu acontecimento, ela absorveu. Quando o sinal é negativo, isso significa que ela tinha uma quantidade de energia aqui, só que depois da transformação, essa energia caiu, essa quantidade caiu, diminuiu. Por quê? Ela perdeu essa energia para o meio. Logo, o processo é exotérmico. Então, ΔH com saldo positivo, a variação de entalpia indica que a nossa reação química é endotérmica. Saldo positivo, reação endotérmica. Saldo negativo, a reação é exotérmica. Vou escrever isso no chat. Vocês estão com o caderno aí? Sim. Não. Sim. Podem anotar. Variação de entalpia positiva, o saldo positivo, a reação é endotérmica. Isso significa que ela está absorvendo calor. Reação endotérmica. Quando a variação de entalpia, o ΔH, eu ia escrever ΔH, mas eu não sei qual que é o atalho do delta nesse teclado. Ninguém sabe para me dizer também, né? Não tem problema. Variação de entalpia negativa, quando o saldinho, o resultado é negativo, a minha reação é exotérmica, ela está perdendo energia na forma de calor. Exotérmica. ΔH positivo, reação endotérmica. ΔH negativo, reação exotérmica. Vamos supor que na minha reação química aqui, não era isso que eu queria fazer. Tá todo mundo conseguindo enxergar meu slide? Sim. Vamos supor que a quantidade de energia que eu tenho no começo, aqui, nos meus reagentes, seja 30 quilojoules
Geralmente, a energia de uma transformação química ela é medida em joules ou quilojoules. 30 quilojoules. E aí, essas duas substâncias, para se transformar nessas duas aqui, ela pegou uma quantidade, vamos supor que é a farinha e o leite, lá de um bolo. A farinha e o leite tinha 30 quilojoules, e para se transformar dentro da massa do bolo, ela teve que absorver o calor do forno. Então, vamos supor que depois da reação, ela passou a ter 50 quilojoules de energia. Não tem mais. 50 quilojoules. Muito bem. Então, os meus reagentes, que são esses aqui antes da flechinha, têm uma quantidade de energia, 30, e os meus produtos, que são esses aqui, ó, depois da flechinha, tem uma outra quantidade de energia, 50. Para eu calcular a variação de entalpia, eu tenho que pegar a quantidade final e diminuir, subtrair a quantidade inicial. Então, o que eu vou fazer? A minha quantidade final, é a dos produtos, 50. A minha quantidade inicial é a dos reagentes, 30. Para eu calcular a variação de entalpia, que é o ΔH, eu vou ter que fazer 50 menos 30. 50 menos 30, creio que todo mundo sabe quanto é, não é? Dá quanto? 50 menos 30? 20, professora. 20. 20 positivo ou 20 negativo? Positivo. Positivo. Mais 20. Isso é a minha variação de entalpia. Logo, então, o que eu vou ter aqui? Uma reação que eu classifico ela como uma reação endotérmica. O sinal da minha ΔH no final sendo positivo, isso significa que a minha reação absorveu calor. Ela tinha 30, depois ela teve 50. Ela pegou o calor do meio. Agora, vamos fazer uma reação hipotética aqui, onde XY tinha uma certa quantidade de calor. Então, vamos lá. XY são os meus reagentes. É uma molécula só, uma molécula inteira. XY. Vamos supor que essa molécula, ela tinha... Deixa eu colocar aqui. Vamos supor que essa molécula, ela tinha 40 quilojoules de energia na sua formação. A sua energia de formação foi 40 quilojoules. É uma suposição. Para que ela pudesse se transformar, para que ela pudesse se quebrar, a quebra dessa molécula, que o XY estava junto, agora está separado. A quebra dessa molécula fez com que essa reação perdesse energia. Agora, essa reação só tem 15 quilojoules. Agora, os meus produtos agora só tem 15 quilojoules de energia. Como é que eu calculo a variação de entalpia nessa reação aqui? Eu vou pegar o final menos o início. Final menos o inicial. Então, vamos fazer uma continha aqui. 15, que é o que eu tenho no final, menos 40, dá quanto? 15 menos 40. Alguém faz para mim? Eu tenho 15 reais. Gasto 40. Qual é o saldo que me resta? 25 negativo. 25 negativo. Esse é o saldo de energia nessa reação química. Então, por isso que o número, o valor do ΔH ficará negativo, porque a reação perdeu energia na forma de calor. Tudo bem até aqui? Vocês estão me entendendo? Da onde que vem esse ΔH positivo? Oi? Eu falei que sim, tô entendendo. Ah, sim. Então, vocês já sabem que todo saldo positivo, a reação é endotérmica, e todo saldo negativo, a reação é exotérmica. Beleza? Beleza.
Na próxima aula, eu vou ensinar para vocês como calcular. É bem legal. E aí, para a próxima aula, eu vou precisar que vocês venham com caderno e com a calculadora. Todo mundo tem calculadora? Quem for usar o celular para participar da reunião, por favor, se puder arrumar uma calculadora, ajuda. Quem estiver usando o computador, pode usar a calculadora do celular. Tudo bem?